Nesta noite, eu quero pensar com os irmãos sobre a sua vida, o quanto você tem desperdiçado ela. O meu convite a você é refletir e não desperdiçar a sua vida. Sabe, quando nós entendemos que a nossa própria vida não foi um acidente, diga-se de passagem, quando nós entendemos que a nossa existência não foi só um desejo dos nossos pais, quando nós entendemos que nós não somos o que os homens dizem que somos, quando nós entendemos que o que os outros dizem a despeito de nós não deve fazer quem nós nos tornamos, quando nós entendemos realmente que a nossa vida é um dom, é um presente, é uma graça produzida no coração de Deus, nasce dentro de nós alguma urgência. Urgência de que eu nasci com propósito. Então eu preciso aproveitar bem o tempo. Eu preciso aproveitar cada momento para fazer algo que tenha implicação na eternidade e que seja relevante para o propósito do qual o Senhor tem me estabelecido nesta terra. É sobre isso que eu quero pensar nesta noite, à luz do texto de Romanos capítulo 11 e o versículo 36. Qual é a essência de uma vida não desperdiçada? Você abra a sua Bíblia comigo, no livro de Romanos capítulo 11 e o versículo 36. E você não feche a sua Bíblia, deixe-a aberta e acompanhe comigo enquanto estiver expondo esse texto. Diz assim a palavra do eterno Senhor: porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. Porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. Senhor, obrigado pela tua palavra. Conceda-nos pela tua infinita misericórdia a iluminação do entendimento, de maneira que, ao sairmos daqui, possamos sair mais desafiados a amar o Senhor, a valorizar a vida e não desperdiçá-la, porque a nossa existência tem um propósito e nós queremos viver para a glória do Senhor. Amém e amém. O que nós aprendemos aqui, irmãos? Este versículo, a bem da verdade, é um versículo fundamental para nós fundamentarmos a visão cristã de que tudo o que existe, inclusive você que me ouve nesse momento, eu e você aqui nesta noite, tem uma origem em Deus. Além de ter uma origem em Deus, nós somos sustentados pelo poder desse Deus que cria tudo para a glória dele mesmo. Ou seja, nós existimos para o louvor daquele que nos criou. É aquilo que Paulo está dizendo para nós. Se nós quisermos compreender a vida, como na verdade, esta é uma condição clássica, uma preocupação clássica. Já se procurou no meio da filosofia explicar o sentido da vida. Grandes filósofos da cultura mais recente, ou talvez do tempo mais antigo, tentou de diversas maneiras explicar a vida, dar um sentido para ela. Só que ninguém tão contundente, tão claro na sua percepção, nos diz
qual o sentido, qual a fonte, qual o meio, qual o propósito da vida, como o apóstolo Paulo nos esclarece nesta noite. Irmãos, a filosofia tenta, de alguma forma, nos conceder a graça de viver uma vida relevante à luz daquilo que é conceitos, e muitos deles bem vazios. Mas Paulo, ele não nos traz conceitos vazios, ele não nos traz argumento de uma mente humana somente, ele nos traz uma revelação do próprio Deus. Oh, isso é maravilhoso. Paulo deixa que no seu coração nutre a voz do Senhor, e ele estabelece para nós, aqueles que querem entender qual a fonte da sua vida, qual o meio pelo qual ele fora estabelecido e com que propósito, Paulo está aqui dizendo para nós, sabe, viver a vida sem reconhecer a origem e o destino é qualquer coisa como tentar viver, ou na verdade navegar, no mar sem bússola. É perigoso você fazer isso. Percebe, irmão, que é algo maravilhoso. O apóstolo Paulo está nos ensinando aqui que a fonte, ou seja, a origem, e o destino, ou seja, o propósito. E nesse intervalo ele estabelece o meio para a nossa existência, para a nossa vida. Sabe, quando nós, irmãos, percebemos que estamos neste mundo com um propósito, as coisas começam a fazer sentido. Nós começamos a prestar mais atenção de que cada respiração é uma oportunidade. Nós começamos a prestar atenção que os talentos e as circunstâncias não vêm por acaso. O que você sabe fazer, Deus não te deu porque não tinha mais nada para fazer. Da forma com que você serve, quer seja na igreja, na família ou em qualquer outro relacionamento, não é porque Deus não tinha mais nada para acrescentar na sua vida. O que Deus nos deu, Ele nos deu com um propósito. Quando nós começamos a perceber, irmãos, que o desígnio de Deus é algo que move o seu coração para nos estabelecer nesta terra, nós começamos a aproveitar cada batida do nosso coração para viver de maneira que o louvor seja dado ao Senhor, a glória seja simplesmente dada ao nosso Senhor. Sabe, Deus, Ele conduz a nossa vida, desde o dia em que nós saímos do ventre da nossa mãe, desde, na verdade, do primeiro palpitar do coração. Deus se importa e se interessa conosco. Deus se importa com as coisas mais pequenas da nossa vida, até as coisas mais complexas do universo em que nós vivemos. Deus, Ele tem tudo planejado, tudo arquitetado para que eu e você desfrutemos do amor, da graça, da bondade desse Deus que é vivo, que é real e que se preocupa conosco. Quando eu leio este texto do apóstolo Paulo, algumas coisas me vêm à mente. E Paulo nos ajuda a esclarecer algumas coisas. Quando você olha para esse texto, porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Paulo nos ajuda algumas coisas aqui a entender. Primeiro, Paulo nos ajuda a reconhecer que nós fomos criados dele. Isso fala da fonte da nossa criação. Sabe, o que isso significa para nós? Isso é majestoso, porque nos ajuda a redefinir a nossa autoimagem. Quando eu tenho a concepção, quando eu reconheço que fui criado por Deus, fui criado dele, eu não vivo mais a minha vida buscando a aprovação dos terceiros. Eu não vivo a minha vida buscando, na verdade, simplesmente pelas opiniões dos outros. Eu não vivo querendo conquistar a atenção dos outros. Porque eu percebo que eu sou a obra-prima da mão do Criador. E Ele me fez para a glória do seu nome, para louvor do seu nome. Ele me
planejou, Ele me projetou antes mesmo que eu nascesse. Jeremias capítulo 1, versículo 5. Meu irmão, isso é maravilhoso, porque quando eu entendo que eu sou criado dele, eu vivo uma vida segura. A compreensão, o reconhecer que eu não sou, meu irmão, simplesmente a massa de manobra, ou mais um na maioria, a cura para a insegurança da alma. Irmãos, quando eu percebo que eu sou criado dele, fortalece a minha confiança. Eu não vivo a expectativa dos outros. Eu não vivo simplesmente, irmãos, segundo a opinião dos outros. Eu encho o meu coração de propósito e de alegria. Eu tenho definida a minha identidade. Entender que eu sou criado dele estabelece em mim uma grande identidade. Eu descanso no Senhor que me fez. O que as pessoas dizem ao meu respeito, ficam com elas. Eu não me martirizo por aquilo que os outros estão dizendo, porque eu sei de onde eu vim, de que fonte eu vim. Então, irmãos, saber que eu fui criado dele, que você foi criada dele, e que nós somos sustentados por ele, nos torna as pessoas mais compassivas, nos torna as pessoas mais amigáveis, nos torna as pessoas mais empáticas, nos tornam pessoas mais relevantes, porque eu não tenho nenhum tipo de preconceito com o outro, nem de superioridade, nem de inferioridade, porque eu sei que todos nós somos criados dele. Eu passo a valorizar o outro, não por aquilo que o outro pode me ser útil. Eu começo a valorizar o outro, porque eu reconheço de onde ele foi criado, qual a fonte da existência dele. Infelizmente, as pessoas nos nossos dias, elas se relacionam com o outro pela utilidade do outro. Quando elas percebem que não traz nada do outro, ou na verdade que o outro não traz nada para ela, o que é que ela faz? Ela se isola. É como aquelas pessoas. Chamam você para ir tomar ou comer uma feijoada, na expectativa de você chamar de novo para ir comer feijoada na sua casa. E eu particularmente fico feliz quando as pessoas me convidam. E já chego lá e faço uma oração pela vida da pessoa. A oração é melhor do que chamar ela para comer a feijoada? Compreende ou não? Para bom entendedor, basta pouquinha palavra. Eu amo vocês, meus irmãos. Vocês pegam logo assim no ar o que eu estou falando. Isso é formidável. Então, meu irmão, quando eu entendo que eu sou criado de Deus, dona Lica, a minha forma de te ouvir muda. A minha forma de pensar sobre você, Andréia, muda. A minha forma de relacionar com você, Rubio, muda. Dentro da minha casa, muda. Quando eu percebo que a minha esposa, ela não é só minha esposa, ela é uma criação do Senhor, ela nasce dele, a fonte dela é dele. Eu preciso vigiar 2 vezes antes de falar com ela. Quando eu percebo, irmão, diga-se de passagem, que ela é filha de Deus, e quando você casa com alguém, o pai dessa pessoa se torna o que? Seu? Pois é. Diga para sua esposa, para o seu esposo, ei, eu sou filha de Deus, hein? Entendeu a mensagem ou não? Entendeu a mensagem ou não? Isso é maravilhoso, irmão. Nós precisamos entender que quando você reconhece que você foi criado dele, o seu relacionamento muda, até com a igreja. Você já não fica martirizando o seu irmão, porque o irmão é isso, o irmão é aquilo, o irmão... Não. O espaço é para reconciliação e não para acusação, porque eu e você saímos da mesma fonte.
quando eu reconheço, irmãos, que eu fui criado dele, nada do que eu faço é meu, é para mim. Nenhum movimento. O que eu olho, quando eu olho para esse texto, eu aprendo aqui segunda coisa bastante importante. Quando Paulo diz que tudo primeiro é dele, mas depois ele diz que tudo é por ele. Sabe, a segunda lição que eu tiro aqui é que Romanos nos ajuda a encarar o que nós fazemos como algo que existe por Deus. Você simplesmente percebe que a sua rotina profissional, ela não é mais unicamente fonte da sua renda. Ela passa a ser um canal para se expressar gratidão a Deus, servir o próximo e refletir a excelência desse Deus que é todo criador e que te capacitou a fazer o que você está fazendo. Sabe, quando eu percebo, irmãos, que eu fui criado dele, o meu trabalho agora passa a ser um instrumento dele para abençoar pessoas. Eu não vivo unicamente, meu irmão, me ocupando das minhas dinâmicas ou das minhas demandas do cotidiano, a ponto de dizer, não, tudo é meu, tudo para mim. Olha como eu estou, olha como eu tenho, olha como tudo. Deus tem sido tão bondoso, Deus tem sido tão benevolente. Eu já falei certa vez aqui e eu vou te recordar. Uma pessoa não é abençoada por aquilo que tem. Se assim fosse, os ricos, os ricaços do nosso tempo, estariam todos felizes, porque talvez entenderiam de que são ricos porque Deus os abençoou. Sabe, certa vez eu aprendi com um mestre, você só é abençoado realmente quando o que Deus te proporciona abençoa outra pessoa. Mas quando o que Deus te proporciona, o que Deus te dá, termina em você, quando você mesmo é o meio e o fim de tudo aquilo que você faz, você é um impostor, você é um orgulhoso, você não é um abençoado. Mas o abençoado, sim, é quando eu tenho um copo com água, mata a minha sede, e eu dou um pouquinho para o amigo Eliseu matar a sede dele. Ele vai dar para a Andréia matar a sede. Ele vai dar para o pastor Francisco matar a sede. Ele vai dar para todo mundo. Aí, ele se torna uma pessoa abençoada. É por isso que eu vivo dizendo, irmãos, eu preciso ajudar os irmãos a entenderem esta verdade. Sabe, as posses que nos fora dada, os talentos que nos fora dada, os lugares, o status, o nome que nos fora dada. Sabe, irmãos, é para usarmos unicamente para mostrarmos de que Jesus é o nosso maior tesouro. E não as coisas que nós temos. O que Deus nos deu, a sua profissão, o que você faz, o que você tem, irmãos, é para que as pessoas consigam ver que Deus é mais importante do que aquilo que você tem. Sabe, o dinheiro que você tem precisa ser usado para mostrar aos outros que Deus é mais importante que dinheiro na sua vida. Meu irmão, percebe que é por Ele. Nós precisamos entender que a nossa confiança em Deus é algo que precisa caminhar conosco. Nós não podemos tirar a confiança em Deus e colocar em coisas ou em pessoas, porque não seria por Ele. Percebe algo bastante importante? Cada momento, cada passo, irmãos, é uma oportunidade que Deus está te dando para testemunhar que Ele é o seu maior tesouro.
Percebe, se você ainda está vivo, está aqui, é a oportunidade que Deus está te dando para você testemunhar de que Ele é o seu maior tesouro. E pegar tudo aquilo que Ele está te dando e usar para a eternidade. Por isso, aproveita cada tic-tac do seu relógio para fazer aqueles que estão à sua volta perceber que você não tem maior amor do que Deus. Como Asaf constatou no Salmo 73, a quem tenho eu além de ti? Nessa terra não tenho ninguém, nem nada maior do que o Senhor. Ele nos chama para isso. Por isso, irmãos, gaste os seus dias discipulando as pessoas, fazendo com que as pessoas percebam que Jesus é o seu maior tesouro. Tem gente que passa a vida discutindo, irmãos. Discute por tudo e por nada. Discute por pobreza e pela riqueza. Tem pessoas que vivem amarguradas porque não percebem que a única satisfação real nossa é reconhecer que Jesus é o nosso único tesouro. Até porque, onde está o teu tesouro, lá estará o teu coração. O que Jesus quer é que teu coração esteja nele. É que você seja nele. Terceira lição que nós podemos tirar aqui. Primeiro, irmãos, nós precisamos reconhecer que fomos criados dele. Nós precisamos encarar que o nosso trabalho existe como algo por ele. E, finalmente, nós vivemos para ele. Sabe, quando você vive com essa concepção de que você vive para ele, as suas escolhas começam a ganhar critérios. Sabe, porque hoje a nossa vida, eu tenho dito, a nossa vida é uma dinâmica de encontros e desencontros, de escolhas e consequências, de causas e efeitos, de sim e de não. Nós precisamos entender que critério é necessário para aqueles que estão esperando Jesus. Quando eu percebo a necessidade de critério, quando a eternidade é uma realidade diante dos meus olhos hoje. Quando eu sei para onde eu quero ir, as escolhas começam a ganhar mais critérios. Eu começo a selecionar aonde ir, com quem ir. Porque quem não me leva para onde eu estou querendo ir, é qualquer coisa de contradição de termo. Irmãos, ninguém que queira ir para Canaã pega um transporte para Ibicuí. Cuidado com que transporte você está tomando achando que está indo para o céu. Sabe, irmãos, nós precisamos escolher. Eu não estou falando de você fazer distinção entre pessoas. Eu só estou falando para você ter critérios na escolha. Porque Deus, Ele te criou com um propósito. Deus te criou para a eternidade. Deus te criou para Ele. E não há outra maneira de nós vivermos essa realidade, tirando o nosso olho do Senhor e colocarmos nas coisas ou nas pessoas. Ah, irmãos, nós não podemos viver priorizando os prazeres desta terra. Porque diz a Bíblia que este mundo vai passar e toda a sua concupiscência, ou seja, todo o seu prazer. Então, se você coloca, irmãos, de forma intencional, na sua vida, os padrões culturais vazios, fazer amizades com aquilo que desagrada a Deus, dizer sim quando precisava dizer não, pode ser que no final da nossa jornada, seremos surpreendidos com o lugar em que os nossos olhos abrirem. Irmãos, irmãs, quando eu vivo para Ele,
tudo o que eu fizer, há primeiro um questionamento, antes da realização. O questionamento é: isso que eu vou fazer honra a Deus? Deus será honrado com esta decisão, com esta postura, com este caminho, com este relacionamento? Deus está sendo honrado? Quando eu entendo que eu vivo para Ele, a minha visão a curto, longo e médio prazo, ela passa por uma redefinição. Eu não vivo mais como um homem vive, como um homem sem Deus vive. Eu não vivo mais como alguém que não tem a expectativa da eternidade como Deus vive. Agora, os valores espirituais definem os meus passos. A minha ajuda vem da palavra do Senhor. Os meus arrependimentos, eles se tornam meu estilo de vida. Eu não tenho dificuldade de perdoar e ser perdoado. As minhas orientações para decisões importantes, quer seja financeira, quer seja relacional, meu irmão, não vem da cultura, vem do Senhor, vem da sua palavra. Até mesmo as minhas afeições, as minhas escolhas profissionais não vêm da minha mente, nem vêm da empolgação do terceiro, mas vêm de ouvir a voz de Deus e seguir os caminhos que Ele quer para a minha vida, porque eu tenho um propósito e preciso viver para que esse propósito materialize. Por quê? Porque o propósito de Deus na minha vida é glória para o seu nome. É glória para o seu nome. Meu irmão, talvez eu e você deveríamos pensar na nossa vida diferente a partir de amanhã. Ao acordar da nossa cama, em vez de logo sair para nossas demandas do nosso cotidiano, talvez deveríamos pensar e orar pedindo ao Senhor: como eu posso te honrar neste dia que o Senhor já me deu? Sabe, não sair, fazer as coisas e depois dizer para Deus: Senhor, olha, eu já fiz aqui, o Senhor abençoa agora, porque já está feito. Tem gente assim, irmãos, que faz as suas coisas e depois diz: Deus, olha, como o Senhor é Deus, o Senhor tem todo o poder, dá um jeito aí, toque no coração dele ou dela. Irmãos, você foi criado com propósito. Não permita viver fora ou longe dele. Sabe, você precisa entender, irmãos, que viver sem olhar para o que eu estou falando é desperdiçar a sua vida. Viver a sua vida ignorando esta verdade bíblica é desperdiçar os seus dias. Porque qual é a essência de uma vida não desperdiçada? É uma vida que expõe valores infinitos do nosso Cristo. É uma vida, meu irmão, que simplesmente exibe a alegria de pertencer a um Deus Todo-Poderoso, a um excelso Senhor. Uma vida não desperdiçada é uma vida que vive para guardar os preceitos do Senhor. Uma vida não desperdiçada é uma vida que comunica ao mundo que não tem tesouro maior do que o Senhor Jesus. Fora disso, tudo é um desperdício de vida. Vindo na igreja, sem considerar Cristo como seu Senhor e Salvador, é um desperdício de vida. Estando na sua família, vivendo a sua vida profissional, a sua vida relacional, sem que Cristo seja comunicando como o seu único tesouro, é um desperdício de vida. Irmãos, Paulo, de forma categórica, ele nos ensina sobre o valor da vida. E ele nos dá aqui uma receita para não desperdiçarmos a nossa vida. Filipenses capítulo 1, versículo 20 e 21. Olha o que Paulo fala
sobre o sentido e o propósito real da vida. Paulo diz: a minha ardente expectativa e esperança é que, de modo algum, serei envergonhado, mas que, com toda a coragem, agora como sempre, Cristo seja glorificado no meu corpo, seja pela vida, seja pela morte. Pois para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Meu irmão percebe que a paixão que consumia Paulo era a glória de Jesus. Paulo está dizendo que o sentido da vida é a glória do Senhor, quer seja na vida, quer seja na morte. Paulo diz: conquanto Jesus é honrado na minha vida, eu quero viver para Ele. Porque eu sei que se eu morrer, eu vou estar com Ele. Tudo para a glória dEle. Irmão, Jesus Cristo, na visão de Paulo, era o seu maior tesouro. A razão pela qual Paulo chega, irmãos, a esta concepção, a esta verdade, está aqui no versículo 20. A paixão de Paulo era que Cristo fosse honrado, engrandecido. Meu irmão, o desejo de Paulo é que seja vida ou seja morte, que as pessoas pudessem ver Cristo nele, e ao verem Cristo nele, pudessem louvar a Cristo, não a ele. Talvez nós podemos pensar, por que Paulo vai dizer, irmãos, que o maior tesouro da sua vida era Cristo? Filipenses 3, 7 e 8, ele vai nos dar a resposta. Por que Cristo? Porque Paulo olhava para Cristo diferente de que a igreja do século 21 olha. Olha só o que Paulo diz. Aqui em Filipenses 3, 7, ele diz: tudo o que eu tinha de ganho, considerei-o perda por causa de Cristo. De fato, considero tudo como perda por causa da excelência do conhecimento de Jesus, meu Senhor. Por Ele, sofri a perda de todas as coisas e as considero como refúgio, a fim de ganhar Cristo. Meu irmão, Paulo, ele diz que nada que ele houvera construído na sua vida era digno de ser comparado com o conhecimento de Cristo na sua vida. Ele diz que ele considerou tudo um lixo, perda, desvalorizado por causa de Cristo que ele conhece, a fim de ganhar Cristo, a fim de criar no seu coração a expectativa de estar com o Senhor no céu. Meu irmão, quando nós abrimos mão de tudo aqui nessa terra por Jesus, nós não estamos perdendo, pelo contrário, nós estamos ganhando, porque Paulo chega a dizer, porque tudo eu considero como perda por causa da excelência de Cristo. Meu irmão, o valor que Cristo tinha para o Paulo. Quando de nós temos um almoço mais importante que Cristo? Quanto de nós temos uma pescaria mais importante do que Cristo? Quanto de nós temos uma cachoeira mais importante que Cristo? Quanto de nós temos um negócio mais importante que Cristo? Temos no dinheiro mais importância que Cristo? Quanto de nós? Mas Paulo, ele diz que ele jogou tudo fora. Paulo não era João ninguém, filho de Zé quem é. Paulo era um homem de responsabilidade. Era um homem tolhido pela cultura do seu tempo. Paulo era um poliglota. Paulo era um homem de conhecimento extraordinário, que próprio ele diz que nos da sua época ele ressaltava em conhecimento. Este homem, de uma grandeza ímpar, ele diz, tudo isso é lixo diante do Cristo que eu encontrei. Meu irmão, quem é seu Cristo? Quem é seu Cristo? Tem uns crentes que tem uns Cristo muito fraco. Mas os Cristo de uns crentes é muito fraco, irmãos.
porque nunca ganha prioridade na vida deles. Mas Cristo fraco demais. Paulo está dizendo aqui, meu irmão, que Cristo tinha valor na sua vida. Isto é viver uma vida não desperdiçada. Quando Cristo tem valor na sua vida, é uma vida que é usada para mostrar que Cristo é valioso demais para ser trocado por uns trocados. Irmãos, na vida que não é desperdiçada, tudo é usado para mostrar que Cristo é mais valioso. A comida que você tem na sua casa é para mostrar que Cristo é mais valioso que ela. Suas posses, suas terras, seus cavalos, seus bois, suas vacas, seus computadores, tudo é para mostrar que Cristo é mais valioso. Família, amigo, até a sua própria vida, é tudo para mostrar que Cristo é mais valioso. Meu irmão, não há nada que Cristo te deu que substitua Ele para você. Escreva isso no seu coração e viva dessa forma. Não há nada que Cristo te deu para lhe substituir na sua vida. Nós precisamos viver para demonstrar quão supremo é o nosso Cristo em nossa vida. As pessoas precisam ver. As pessoas precisam ver o quanto nós valorizamos Cristo. Sabe, há algo que eu já falei isso aqui. Eu fico por vezes percebendo algo assim, irmãos. Quando você sai da sua casa para ir visitar algum parente, olha, quando você vai para a sua casa, ou para a casa de alguém, você vai visitar alguém. Agora é a hora do confessionário, viu, irmão? A hora do confessionário. Quando você vai visitar alguém, e você chegou lá, no dia que a pessoa tem um compromisso, nada com a igreja, a pessoa tem o seu compromisso, quiçá uma festa, quiçá alguma coisa. Você chegou lá, o que acontece normalmente? A pessoa deixa de fazer o que ia fazer porque você chegou? Já vou te dar a resposta. Não. Ela larga você lá, vai tratar da sua vida e quando volta, talvez converse contigo. Mas sabe o que acontece com o crente? Chegou uma visita, 15 para as 7. Eu não preciso concluir, né, irmão? Eu não preciso concluir o que vai acontecer. Percebe como o Cristo do crente do século 21 é fraco? Perde até por uma visita. Crente não vem para o culto. Porque não, pastor, chegou a visita. Minha prima, pastor, não vi desde 1984. Não vi aquela prima. Irmãos, você já demorou desde 1984. Essa prima que espere mais um pouquinho. Agora, o meu Cristo, eu não divido com ninguém. Quem é seu Cristo? Ou, na verdade, talvez eu deva perguntar diferente. A sua vida, ela está sendo desperdiçada? Ou não? Quando o seu Cristo, ele é trocado por tudo e por nada. O irmão falou aqui, ia largar o Cristo para ir trabalhar. Pode ter certeza que ele não ia ganhar o que ele ganhou hoje. Porque Cristo, ele honra quem honra ele. Irmãos, eu já contei para vocês. Tinha um irmão lá na nossa igreja, lá na nossa igreja. Ele era pescador. Ele era pescador. Aí num culto de ceia, eu não sei por que cargas d'água, ele resolveu que ia pescar no domingo de ceia. Foi pescar. E a ceia estava lá, os crentes compromissados. Final da tarde, ele chega na casa do meu pai, chorando. Aí eu falei, mas o que aconteceu? O que aconteceu?
Ô, pastor, me perdoa. Eu falei, mas perdoa por quê? Não vi na ceia, o meu compromisso. Os crentes. Aí falou, mas o que aconteceu? Ah, eu saí para pescar. Tinha necessidade de ir. Eu queria ir. Foi. O que aconteceu? Pastor, veio uma onda e virou minha canoa. E lá em cima da canoa, eu ouvi. Não troque Jesus por pescaria. Eu vim pedir perdão para o senhor. Bom, eu não estou dizendo que meu pai tem horário para virar a canoa do irmão, né? Para com isso. A gente não faz isso. Jesus se encarrega de fazer suas coisas. A gente não faz isso. Mas trocar Cristo. Percebe, irmãos, algo bastante importante. Em última análise, Paulo, aqui em Filipenses 1, 21, Paulo diz algo sério. Ele diz, porque para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Mas por que o morrer seria lucro para Paulo? Ele mesmo dá a resposta aqui no 23. No 23 ele dá a resposta. Ele diz assim, o meu desejo é partir e estar com Cristo, pois isto é muito melhor do que estar aqui. Percebe o que Paulo está dizendo? Eu vivo hoje, depois do meu encontro com Cristo. A minha vida é só para encontrar com Ele. Não há nada que eu anseio mais do que estar com Ele. Por isso, o meu viver é Cristo e o morrer para mim vai ser lucro. Por quê? Porque a morte acontece aqui, ela simplesmente me abre um caminho para estar diante do meu Senhor. Por isso é lucro. Por isso que crente fiel não pode ter medo de morte. Porque a morte vai te colocar diante do seu Senhor. Meu irmão, que maravilha! A morte é um lucro, irmãos. Porque significava para Paulo estar com Cristo. Paulo disse, meu desejo era partir e estar com Ele. Com Ele. Seu desejo é partir e estar com quem? Ou será que é partir? Irmãos, como você mostra ao mundo que Jesus é o teu maior tesouro? Como? Quando Cristo for simplesmente mais precioso para você do que tudo aquilo que você tem ou que você acha ter. Começando pela sua família, terminando em seus bens. Quando Cristo for mais valioso do que tudo, a sua vida não será mais desperdiçada. Finalmente, caminhando para o final. A lição para nós vivermos uma vida não desperdiçada. Quer na vida, quer na morte. É primeiro, entender que a vida e a morte nos são dadas como meio de nós demonstrarmos o valor supremo de Cristo em nossa vida. Ponto. A vida não foi dada para você gastar como você quer. Até porque ela não é sua, ela te foi dada. E ela te foi dada, como Paulo escreve, para a glória de Deus. Amém. Ou seja, não tem mais conversa. É para a glória de Deus e amém. Segunda coisa, irmãos, por quê? Como nós vivermos uma vida não desperdiçada? É quando o valor supremo de Cristo é demonstrado nas nossas escolhas. Quando nós valorizamos, acima de tudo, estar com Ele. Acima das coisas que a terra há de comer. Quando Cristo, para nós, é o nosso maior tesouro. Irmãos, como não ter uma vida desperdiçada? É simplesmente valorizar Cristo e estar disposto a arriscar a sua vida para desfrutar mais de Cristo. Estar disposto a abrir mão dos seus prazeres
para que Cristo seja conhecido pelas pessoas que estão à sua volta. Paulo, irmãos, ele coloca esta lição que eu estou falando de uma forma mais radical em 2 Coríntios capítulo 12, versículo 9 e 10. Olha o que Paulo diz. Ele me disse: a minha graça te basta, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, de boa vontade, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Por amor a Cristo, portanto, estou contente com as fraquezas, os insultos, as necessidades, as perseguições, as calúnias, pois quando estou fraco, então sou forte. Meu irmão, perceba algo bastante importante. Magnificar o poder transcendente de Cristo em nossas fraquezas, em nossas dores, era a paixão de Paulo e precisa ser nossa. Nos alegrar com tudo aquilo que Cristo tem feito, nos satisfazer na obra de Cristo, nos alinha para viver uma vida não desperdiçada. Por isso, eu quero te encorajar. Não permita que a sua vida seja desperdiçada. Com as suas escolhas, com a sua vontade, e simplesmente desperdiçada.